Olá pessoal, boa noite. Vamos seguir a matéria de acordo com o que a gente tinha parado na aula passada. Como eu expliquei para vocês, o nome da matéria acabou ficando errado quando me passaram o horário das aulas de vocês. Então ficou com o mesmo nome da matéria da gastronomia. E aí eu acabei entrando mais nessa questão de garde-manger com vocês, mas assim, de todo jeito o garde-manger faz parte do A e B. Então, em algum momento da nossa aula eu ia ter que chegar nesse assunto para explicar para vocês que o pessoal do garde-manger é que faz o serviço de room service. Então, eu já adiantei essa parte e agora a gente vai partir do que realmente é a nossa matéria, né? Lembrando que a nossa matéria é de café da manhã, brunch e room service na hotelaria. Como eu já falei sobre o brunch e o room service, eu vou falar para vocês um pouco agora do café da manhã, que eu não falei na aula passada. E depois que eu falar do café da manhã, na nossa próxima quarta-feira, a gente vai começar a entrar nas partes mais práticas, né? Essa aula seria uma aula de laboratório com vocês, mas infelizmente a gente não consegue ter aula presencial. Então, com as aulas remotas, eu vou tentar mostrar para vocês como é uma montagem de café da manhã, uma montagem de brunch, nem que seja através de vídeos do YouTube ou algumas imagens, mas pelo menos para a gente entrar nessa questão de montagem mesmo. Porque é importante vocês saberem não só a parte teórica, mas também essa parte de montagem, para que vocês entreguem um serviço de qualidade para o hóspede, para o cliente e até para vocês seguirem a vida de vocês mesmos. Começando a falar do café da manhã, normalmente, né, quando a gente vai vamos falar da nossa questão como hóspede primeiro. Normalmente, quando a gente vai se hospedar num hotel, a primeira coisa que a gente pensa é no café da manhã, né? Se você for fazer uma pesquisa na internet, o café da manhã é uma das principais coisas que o pessoal, quando vai se hospedar, procura. Ele só perde para Wi-Fi, que hoje no mundo da tecnologia é o mais importante, né? É mais importante do que comer até. Enfim, como eu falei, toda pessoa que vai se hospedar, ela sempre procura se o café da manhã é de qualidade, o serviço de café da manhã, como que é e afins. Por quê? Né? Por que isso? Vamos pensar na praticidade para o hóspede, né? De ter um serviço de café da manhã disponível na sua hospedagem. Claro que tem alguns hotéis que não servem almoço, né, e jantar, só servem o café da manhã. Então já é assim um ponto a mais, e tem os hotéis que servem todas as refeições. Para o hotel que só serve o café da manhã, normalmente o café da manhã é um pouco mais extenso, né? Vamos falar aqui das nossas cidades, que a gente estamos mais próximos, mas normalmente o café da manhã aqui é servido das 6 da manhã às 10. Porque assim dá tempo da cozinha preparar o almoço também. Quando o hotel não serve almoço, ele tem um pouquinho mais de tempo para deixar esse café da manhã disponível. Alguns hóspedes reclamam desse horário porque gostam de acordar mais tarde e tudo mais. Mas vamos pensar assim, né? 10 horas é um excelente horário para você descer e tomar um café da manhã. E é importante também porque o café da manhã, muitas das vezes, o hóspede que não fecha pacote com almoço, o café da manhã dele já é refeição completa. Por quê, gente? Café da manhã de hotel tem 1 milhão de variedades, né? Então a gente pensa, né, nesse lado mais cômodo para o hóspede. Ele não precisa se preocupar em ter que levantar e procurar um lugar para tomar café, ou ter que levantar e fazer o seu próprio café. E como ele está ali para uma viagem ou para alguma coisinha de trabalho, para se divertir e tudo mais, ele quer ser o mais cômodo possível, né? E lembrando também que o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia a dia, né? E a gente sempre brinca quando a gente vai tomar café da manhã em algum lugar e fala, nossa, esse café da manhã tá igual ao café da manhã de hotel. Então, o café da manhã dos hotéis são muito conhecidos. E principalmente pela variedade, pela comodidade do cliente, né, do hóspede. E a variedade... É como se você estivesse tendo uma experiência diferente do que você tem no seu dia a dia através de uma viagem a trabalho ou através de diversão mesmo, né? O café da manhã do hotel, como eu estava falando, ele tem uma variedade muito grande, né? A gente vê aí que são servidos inúmeras opções, e dentro dessas inúmeras opções a gente tem ainda a opção de comidas saudáveis, comidas de alguma restrição, porque hoje em dia, né, tem muitos casos de restrição, então é um ponto a mais para o hotel quando ela serve
esse tipo de alimento para quem tem alimentação restrita e tudo mais. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de café da manhã que são servidos em hotéis, né? Os tipos de café da manhã normalmente são 3, tá? Eu coloquei os 3, são os mais principais, mas às vezes vocês podem achar algum outro, né? Que é o buffet central, que eu particularmente é o que eu conheço, tá? É o que eu já trabalhei com buffet central. Serviço à mesa, que é mais conhecido como serviço em inglês ou serviço indireto. E o serviço de etage, que é o que a gente estava falando na aula passada, que é o room service, né, voltado para alimentação. Lembrando que o room service inclui várias outras coisas, mas vamos voltar para a alimentação. O buffet central é aquele que praticamente todo mundo conhece. É raro você encontrar alguém que não conheça o que é um buffet central, né? É o mais comum do hotel. Por que ele é o mais comum do hotel? Porque o custo-benefício é melhor, não precisa de grande mão de obra. O café da manhã, normalmente, ele começa a ser produzido umas 5 da manhã, 4h30, 5 da manhã, para assar pão de queijo, organizar pão, rosca, esse trem, cortar fruta, suco, salada e tudo mais. Você não precisa de muitas pessoas para esse tipo de trabalho. Eu vou falar do meu trabalho antigo. Quando eu trabalhava no Rio Quente, um dos hotéis que eu trabalhei em 3 hotéis lá. Um dos que eu trabalhava, do que eu já trabalhei, eram 2 pessoas para montar o café da manhã. Na verdade, eram 2 hotéis que eram assim. Os outros eu não sei como funcionava porque eu não cheguei a trabalhar neles. Mas eram 2 pessoas para montar o café da manhã. Uma pessoa ficava só para cortar a fruta, organizar a salada de fruta, montar as bandejas com rosca, com bolo. Como já vinha tudo pronto, era só montar. E a outra pessoa ficava para assar a pamonha, assar pão de queijo, biscoito de queijo, fazer o ovo mexido, fazer a calabresa, deixa eu ver aqui mais que tinha, salsicha. Então 2 pessoas eram o suficiente. E aí, claro que tinha os garçons, mas estou falando só na questão de fazer o prato mesmo. Então, 2 pessoas, e dependendo a quantidade de hóspede, uma pessoa dava conta de fazer tudo. Começava às 5 da manhã, quando o hotel abria às 7, se eu não me engano, era às 7. Já estava tudo organizadinho, montado o buffet certinho, um garçom para organizar talher, prato e tudo mais. Então, a mão de obra é mais barata quando se tem o buffet central. E o custo-benefício em relação aos alimentos, porque não gera tanto desperdício. O hotel só prepara a quantidade de café da manhã para X pessoas que estão hospedadas. Então, ele já tem aquele cálculozinho básico de quantas pessoas, o que ele precisa preparar e, lógico, uma margenzinha a mais para que, acaso chegue alguém de última hora. E assim é mais fácil, que a gente sabe quando tem criança, que criança come menos e quais são as opções da criança. Normalmente, esse tipo de buffet sempre tem líquido, quente ou gelado, ovos, calabresa ou salsicha ou até bacon, né? Pão de queijo, pão. E aí entra a parte que eu tava falando pra vocês da questão restrita, né? Que já tem um hotel que serve pão integral, pão sem glúten, pão sem lactose, nem vai lactose no pão. Pão sem glúten, ou às vezes sem ovo. Então, assim, dá pra você abranger tudo, mas essa questão do restrito, você não sabe se o seu hóspede tem restrição. Claro que tem hóspede que informa, mas tem hóspede que não informa nada. E aí você tem as versões saudáveis também, né? Que você coloca salada de fruta, iogurte natural, para criança iogurte normal, leite com Toddy, e todos os tipos de fruta que são possíveis dentro do hotel e tudo mais. Então isso acaba gerando menos desperdício, porque você calcula a quantidade de pessoas que tem no hotel. Então, o custo-benefício desse serviço é melhor e eu acredito que é o serviço mais usado. Como eu estava falando, a gente tem que colocar no café da manhã as coisas básicas de um café da manhã, como se a gente fosse tomar um café da manhã em casa, e a gente acrescenta sempre alguma coisa regional. Aqui no nosso caso, a maioria dos cafés da manhã sempre tem pamonha. Depois do buffet central, a gente tem o serviço à mesa. Esse, eu particularmente, nunca fui em um hotel ou trabalhei num hotel que tivesse o serviço à mesa. Então, assim, eu não posso falar com tanta propriedade dele. Eu posso falar o que eu sei, o que eu entendo de um serviço à mesa, ou também conhecido como serviço indireto. Ou a inglesa, né? Mas vamos falar aqui o nosso português básico mesmo, porque fica mais fácil para entender. Quando o garçom leva a refeição para o hóspede na mesa dele, né? A gente utiliza gueridon ou bandeja mesmo, né? Dependendo da quantidade de alimentos e tudo mais.
Como eu falei, gente, que vocês vão ver que, independente do serviço que você escolha, você tem que sempre ter as opções de ingredientes, de pratos de um café da manhã tradicional. Sempre vai ter que ter o líquido, o pão, o frios, então sempre vai ter isso, independente do serviço. Só que o que acontece com o serviço à mesa? O custo-benefício dele não é legal, porque ele vai precisar de garçons para, vamos supor, né? Eu não sei como que é o cálculo de garçom para quantidade de mesa. Então ele vai precisar de mais garçons para servir as mesas, ele vai precisar de mais pessoas na cozinha para poder fazer os pratos e gera desperdício porque normalmente eu não sei quanto uma pessoa come, né? Uma pessoa assim, se fosse uma pessoa que convive comigo, claro que eu sei. Mas eu faço uma média do quanto a pessoa vai comer, mas pode ser que a pessoa coma menos, então gera mais desperdício. Sim, eu tô servindo café da manhã em 10 mesas, eu sirvo X quantidade, e a pessoa comeu a metade dessa X quantidade nas 10 mesas, eu vou ter um prejuízo muito grande. Então não é legal para o hotel. Dependendo do hotel, você não vai encontrar esse tipo de serviço. E os ingredientes, como eu falei, seguem a mesma coisa do buffet central. A única diferença é que quando é um serviço à mesa, você consegue conversar com o cliente antes de servir o café da manhã e saber se ele tem alguma restrição alimentar. Então você consegue proporcionar para ele o que ele tem de restrição, o que ele pode comer, o que ele não pode comer. Gera essa conversa entre garçom ou atendente com o hóspede. Mas como eu falei, hoje as pessoas que têm restrição, elas sempre buscam informar quando elas vão se hospedar ou quando vai até mesmo num restaurante. Elas sempre buscam informar que ela tem tal restrição, né? Então, às vezes, quando eu trabalhava, a gente sempre recebia, né, quais eram as pessoas que tinham restrição e a gente deixava o café da manhã delas separado. Se não tivesse no buffet, claro. Porque hoje praticamente eu acredito que todos os hotéis têm, nem que seja uma opção, mas ainda tem. E por último é o serviço de etagem, que é como eu já estava falando para vocês, que é a questão do room service, né? Claro que é muito mais cômodo para o hóspede um room service, mas também a gente tem que entrar nessa questão do custo-benefício, né? Porque o hotel precisa ter funcionários a mais para poder fazer esse tipo de serviço, né? Que é o café da manhã normal, né? Normal, como é serviço nos outros serviços, porém ele é entregue no quarto para o hóspede no horário que o hóspede quiser. Como eu falei para vocês, é muito importante que tenha todas as opções para o hóspede. Normalmente, quando você vai dar esse serviço, você liga para o quarto antes, pergunta para a pessoa se ela tem alguma restrição, ela vai te falar. Se tem criança, ela vai te falar, ou ela vai deixar no check-in mesmo essas informações. E é mais confortável para o cliente, para o hóspede. E a gente tem que proporcionar comodidade para ele, a gente tem que deixar ele confortável. Então, a gente tem que servir também tudo que se serviria num buffet central. Claro, se o hóspede falar, olha, não, eu quero só isso, ok, vamos falar num geral, como se o hóspede quisesse tudo. Também não é um serviço que custa barato, né, pro hotel. Mas claro que tem alguns hotéis que têm esse serviço disponível. Não vou generalizar falando que são todos, mas tem alguns hotéis que têm esse serviço disponível. E é importante a gente sempre deixar claro para o cliente, quando ele for pesquisar e para ver em qual hotel ele vai se hospedar, a gente tem que deixar claro se faz esse serviço ou se não faz esse serviço. Acredito eu que hotéis pequenos não liberem tanto esse serviço, porque acaba não sendo legal financeiramente para cada empresa, para cada hotel pequeno. Além dos serviços de café da manhã, a gente também tem os tipos de café da manhã, né? A gente tem o café da manhã inglês, o café da manhã americano, o continental, vienense e o café da manhã tropical. O café da manhã tropical é o que é mais usado no Brasil, que é o que eu falei pra vocês, né? Pão, calabresa, ovos mexidos. Muitos hotéis também hoje colocam a tapioca, ou omelete, suco, fruta, iogurte,